palestrante espírita, não apenas a nível nacional, mas levando o seu verbo, a sua oratória fácil para outros países aqui do nosso derredor, do nosso mundo. Então é com muita alegria que a gente recebe esse baiano que não tem medido esforço para divulgar a doutrina espírita nos recantos do nosso país. Com vocês, Clóvis Nunes, Evidências Científicas da Reencarnação. Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. A palavra reencarnação é relativamente nova na cultura humana. Ela foi criada no Ocidente em meados do século XIX. Antes desse período, essa palavra não existia nos vocabulários humanos da Terra. A ideia da reencarnação não era conhecida com esse nome. Ela vem de longe e vem do Oriente. E lá era conhecido como a lei das vidas sucessivas, ou a ideia da transmigração das almas. De formas que não foi o Espiritismo quem criou, quem disseminou, quem desenvolveu a ideia da reencarnação. O Espiritismo adotou a ideia da reencarnação, porque ela já existia. Acredita-se que na Índia, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, viveu Krishna. Alguns autores falam em 4.500 anos antes de Cristo. E Krishna, no diálogo com Arjuna, contido em um fascículo, que aqui no Ocidente veio como livro, chamado de Bhagavad Gita, que quer dizer a canção do Senhor, é um pequeno capítulo da escritura sagrada de maior volume de todas as religiões da Terra, que é o Mahabharata. É uma espécie de Velho Testamento do povo hindu. O Mahabharata é tão grande que dá mais ou menos 10 livros empilhados de 500 páginas dos nossos. Dentro do Mahabharata está contido o Bhagavad Gita. Ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe dizer quem são os autores das escrituras sagradas da Índia. Contam de maneira até quase mitológica que o próprio Krishna se materializou em diversas ocasiões e escreveu os livros. No Bhagavad Gita, há o diálogo de Krishna com Arjuna, que era o seu discípulo. E ali aparece de maneira poética, profunda e filosófica as ideias transcendentais da transmigração das almas e do ciclo das vidas sucessivas. Os ensinamentos da reencarnação viajam na noite dos tempos. E quando chegou o Espiritismo no Ocidente, que se caracterizou e se notabilizou como uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas, que se apresentou para o mundo como uma ciência, e que trazia suas consequências ético-morais, se tornou também uma filosofia de comportamento que adotou a moral do Cristo, ou a moral cristã, como roteiro de transformação pessoal das pessoas.
O Espiritismo aparece como a primeira doutrina cristã que adota, sustenta e toma como princípio fundamental um dos seus 9 postulados, a reencarnação. E foi graças ao Espiritismo que a reencarnação se tornou bastante conhecida aqui no Ocidente. Mas o fato é que não só os hindus eram reencarnacionistas. Mais tarde, ascendia na Índia, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, um grande ser que traria uma outra filosofia de comportamento para o mundo, chamado Buda, ou Siddhartha Gautama. Buda viveu pela bacia do Ganges. E Buda nada mais fez do que pedagogizar o hinduísmo e trazer para o mundo o budismo. O budismo é apenas a pedagogização do hinduísmo. O budismo é dominantemente reencarnacionista. O princípio fundamental dos ensinamentos de Buda é você se libertar da roda do Sansara, que é o ciclo das reencarnações inferiores, que é apresentado como símbolo daquele leme, como se fosse o leme de um navio. O ciclo das reencarnações inferiores nos prende ao corpo, vida após vida, por conta do apego e das nossas inferioridades. Os ensinamentos de Buda é para você se libertar das inferioridades e do apego, e poder se libertar da necessidade de reencarnar. A filosofia budista é, portanto, reencarnacionista, como também o é a filosofia hindu. Também as outras religiões do Oriente, como o taoísmo, de Lao Tse, que já é uma religião que teve origem na China. Há quem diga que Lao Tse nasceu cerca de 700 anos antes de Cristo. Outros autores falam em 650. Lao Tse também ensinava a reencarnação. A filosofia confucionista, também chinesa, que é praticamente contemporânea de Lao Tse, com o taoísmo, Confúcio também admitia a ideia da reencarnação. Os judeus místicos, que antecedem o cristianismo 1500 anos antes, com Moisés, que era também antecedido por Abraão, até hoje eles acreditam na ideia da reencarnação. Os místicos do judaísmo têm a reencarnação como uma espécie de fundamento do princípio filosófico da doutrina judaica. Se percorrermos a história das civilizações, vamos encontrar outros povos reencarnacionistas. Vamos encontrar os drusos no Líbano. A religião que consagrou um poeta no Ocidente chamado Gibran Khalil Gibran, e que traz uma frase poderosa em um dos seus livros notáveis, que ele foi um grande pintor, desenhista e poeta e escritor. Quando ele aborda dentro do princípio do ensinamento druso, os vossos filhos não são os vossos filhos, são os filhos da ânsia da vida, que vêm de vós, mas não pertencem a vós. Os drusos, desde a origem da sua doutrina, traziam a reencarnação como eixo de entendimento da evolução humana. Se formos para as doutrinas mais modernas, como o esoterismo, eles são reencarnacionistas. Os egípcios, voltando ao passado, também acreditavam na reencarnação. O zoroastrismo também admitia a reencarnação. O Zoroastro também antecedeu Jesus.
E os islãs, os muçulmanos, que é uma religião que descendeu de Maomé, 750 anos depois de Cristo, há os Sikhs e também os Sufis, que são os místicos do islamismo, que acreditam na reencarnação. E os Sikhs, que é uma mistura, um sincretismo entre islamismo e hinduísmo, também há grupamentos filosóficos entre eles, que pregam e aceitam a reencarnação. No Japão, aonde a religião não é dominantemente budista, como muita gente pensa, eles também admitem a ideia da reencarnação. E um homem moderno, que foi um médium extraordinário, aliás, foi o médium que mais se aproximou de Chico Xavier, né, a produção literária, porque ele psicografou mais de 400 livros, chamado Masaharu Taniguchi, autor de uma filosofia chamada Seicho no Ie, também são reencarnacionistas. Os ensinamentos de Blavatsky e de Bensan, do Rosa Cruz, são reencarnacionistas. O fato é que 2/3 da população da Terra acreditam na reencarnação. Mas dentro do seio da comunidade cristã, existe um grande silêncio. Principalmente nas doutrinas católicas, apostólicas, romanas, e entre os nossos irmãos das igrejas reformadas, que são os protestantes. Há um silêncio, há um movimento, um grupamento de adeptos que insistem em negar a reencarnação como uma ideia possível de ser admitida pelo cristianismo. O fato é que nesse volume imenso de cultura reencarnacionista de todos os povos, de todas as épocas, de todas as etnias, se acreditava, se pensava que a reencarnação não transitaria fora dessas concepções da dimensão religiosa. Contudo, na terceira década do século XX, perseguindo as primeiras estradas abertas na aridez da cultura ocidental, da Europa, que teve início com o Espiritismo e na sequência dele os outros pesquisadores que foram os pioneiros da visão da reencarnação dentro de uma abordagem mais científica, nascia as primeiras publicações que retiravam a reencarnação do meio da filosofia, do cerne da religião, e trazia para a dimensão da ciência. E de lá para cá, são muitas as áreas da ciência moderna que estudam, que se ocupam e que desenvolvem pesquisas com as evidências científicas da reencarnação. Mas para a gente não ficar só na visão acadêmica dessas pesquisas, vamos fazer um panorama mais longínquo com o ciclo das vidas sucessivas e com a concepção do nascer, viver, morrer e renascer. De onde a gente veio? Para reencarnar, tínhamos que primeiro encarnar. Porque a palavra reencarnação, o ré é de retorno à carne. Para retornar, tínhamos que vir pela primeira vez. E houve um período que aqui na Terra não tinha corpos humanos. E quando nós aparecemos? Quando se deu, possivelmente, as nossas primeiras encarnações, para a partir daí acontecer as reencarnações?
Os cientistas modernos dizem que nós todos viemos das estrelas. Os nossos corpos são pó de estrelas. Porque a Terra gestou nossos corpos. Ela é a grande mãe e o grande útero. E a Terra é formada da explosão das estrelas. Nós estamos situados, como essa imagem belíssima, ilustrada pela NASA demonstra, estamos situados aí uma das estrelas que compõem a Via Láctea. Esse é o nome que os gregos deram quando a ciência de observação, ainda sem a possibilidade de mensuração, que não tínhamos instrumentos, a ciência clássica dos gregos, eles olhavam à noite, sem luz elétrica para atrapalhar, e viam aquele caminho de leite, que eram as estrelas noturnas, nas épocas em que o céu não estava nublado. E Via Láctea quer dizer exatamente isso, o caminho de leite. Na nossa Via Láctea está contida de 200 bilhões de estrelas. Olhando para cima, isso é tão grande, é tão gigante, que o nosso cérebro não sabe mensurar a distância. As nossas medidas para medir as coisas daqui, da superfície, da nossa forma de relacionar e compreender, não dá para entender o espaço. Não dá para alcançar o espaço. Metros, quilômetros, não dá. Os cientistas criaram uma medida para a gente entender o cosmos. Essa medida significa a velocidade da luz, ou ano-luz. Para entender o que é um ano-luz, você tem que entender a velocidade da luz. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Vejam, não é por hora. Não é por minuto. É por segundo. 300 mil. A circunferência da Terra tem 40 mil quilômetros. Se você sair daqui de Vitória e pegar um veículo na velocidade da luz, em um segundo, você dá 7 voltas na Terra, nos 40 mil quilômetros, e sobra ainda um tempo dos 20 mil quilômetros que faltou para bater os 300 mil para você descansar. Eu faço essa analogia, mas o cérebro não entende o que é isso. Para entender o que é 300 mil por quilômetro, vamos pensar. Da Bahia, da minha cidade, para São Paulo, tem 2 mil quilômetros. Aí nós vamos voltar para a 7ª e 8ª série, quando a gente dava aquela matéria na matemática chamada fração ordinária. Que às vezes era ordinária para muita gente. Você vai pegar os 300 mil, que é a velocidade da luz, passar um traço e botar 2 mil quilômetros embaixo. Quando você dividir, vai dar 1,5 milésimo de segundo. Para entender o que é 1,5 milésimo de segundo, você vai para um relógio despertador da cozinha, aquele maior que você puder ver, até o da igreja, que tem aquele relógio do ponteiro grande que faz assim, tum, tum, que mede o segundo, está lembrado disso? Se você conseguir dividir na sua mente, visualmente, aquele segundo em 10, você tem 1/10 de segundos. Se você conseguir dividir aquele segundo em 100, você tem 1/100. E se você dividir em 1.500 vezes, você tem 1,5 milésimo de segundo. Então, se você sair da minha casa e for para São Paulo, na velocidade da luz, você gasta 1,5 milésimo de segundo. Você senta na cadeira e diz assim, vou a São Paulo. Antes de começar a pronunciar a letra V, já chegou. Na velocidade da luz. Os cientistas então calcularam um ano-luz. Para você somar o que é um ano-luz na sua mente, você tem que multiplicar 300 mil segundos por 60, e você vai achar a velocidade da luz no minuto. Nas minhas noites assim meio mal assombradas, eu fiz a conta.
Você depois multiplica o resultado de 300 mil vezes 60 por mais 60 para dar 1 hora. Depois por um dia, 24. Depois por 365 dias. Você vai encontrar aí um total de 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. A máquina não coube. O cursor da máquina não deu, fui botando fora para eu poder não perder na conta. Mas dá exatamente isso. 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. Nosso cérebro também não sabe o que é um trilhão. Para a gente saber o que foi 51 milhões pela primeira vez, foi quando aquele dinheiro do político baiano foi encontrado no apartamento, que a gente viu aquelas máquinas que quando conta o dinheiro do banco só vê o vulto. 6 mulheres durante 5 dias contaram 51 milhões de reais. 1 milhão de reais não é a mesma coisa de 1 trilhão. Para você chegar a 1 bilhão, você tem que contar 999 milhões de vezes. A mesma coisa. Você chega a 1 bi. E para você chegar a 1 trilhão, você tem que contar 999 bilhões de vezes novamente. Até chegar a 1 tri. Um matemático chinês fez a conta que se você não parar para beber, dormir ou descansar e contar em nota, vou botar de R$1, ele botou em ienes, dá o dinheiro dele lá. Ele estava no Japão quando apresentou essa conta. Se você não parar para beber, dormir ou descansar, contar de 1 em R$1 para você ficar estimulado, você leva 30 anos para contar de 1 a 1 trilhão. Quem duvidar, pode começar. Imagine um ano-luz. 9 trilhões, 800 bilhões e 600 bilhões de quilômetros. 1 ano-luz. A nossa galáxia mede de comprimento 100 mil anos-luz. Dá para entender como tudo é muito grande. Quando você começa a estudar essas coisas, você não entende como é que o homem aqui na Terra é capaz de matar o outro por causa de um terreno de 10 por 30. 200 bilhões de estrelas. Para entender o que é isso, as estrelas estão distantes uma da outra. Daqui a gente vê nessa setinha o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. É quinta porque já está amarelada, não tem mais luz. A estrela, o Sol, toda estrela perde luz quando dá o seu brilho. O Sol tem uma idade. A idade possível do Sol é 9 bilhões de anos. Ele já viveu 4,5. Está na metade da idade, por isso que ele é de quinta grandeza, é amarelado. É uma lanterna apagada na Via Láctea. A estrela mais perto do Sol é a estrela Alfa de Centauro, a estrela de Riga, que dista de nós 3,5 anos-luz de distância. Aquele ano-luz de 9 trilhões, está lembrado? Multiplique por 3,5, é a distância daqui para Alfa de Centauro, a próxima estrela possível. É uma estrela de terceira grandeza. Daqui a gente vê Alfa de Centauro. De Alfa de Centauro não se vê o Sol. Ele é apagado demais para ser visto da distância. A nossa Terra, que é a nossa casa reencarnatória, onde nos reunimos aqui para evoluir, como espíritos errantes, está circulando em torno do Sol, gravitando no campo magnético do Sol e presa a essa realidade. A Terra não tem luz própria, é um planeta entre mais 8 vizinhos, 8 amigos, colegas. O sistema solar é composto de 9 planetas. O Sol está a 36 mil anos-luz do centro da galáxia. Nós estamos na periferia. Já somos um planetazinho aí sem muita classificação, porque você sabe que quem mora na periferia não tem lá tanto prestígio como quem mora no centro. 36 mil anos-luz do centro da galáxia. A Terra é o terceiro planeta. Veja, não é o primeiro, não é o mais importante, é o terceiro. E em torno dela habita no seu piso, no seu solo, na sua superfície, uma comunidade que, segundo a psicografia de Chico Xavier por Espírito de Emmanuel, se aproxima a 23 bilhões de almas.
É a comunidade de espíritos que se domiciliam em torno do orbe terreno, entre encarnados e desencarnados. No corpo agora temos 7 bi. Para 23, tem 16 lá. E a gente veio de onde? Como a gente chegou aqui? Quanto tempo tem que a gente está aqui? As pessoas acham que isso é uma coisa sem medida. Não é bem assim? Aqui está o planeta que a gente habita. O planeta azul. Tem 4,53 bilhões de anos. A Terra tem idade. Mas nós só estamos aqui há 200 mil anos. Somos uma comunidade jovem no cosmos. Muito jovem. De 4,5 bilhões para 200 mil anos, nosso cérebro também não associa. Os geólogos fizeram uma forma analógica da gente entender. Eles medem a idade da Terra para a chegada da humanidade com uma distância que eles estiram o braço e põem a distância que vai da ponta do nariz até a ponta do dedo. É a idade da Terra no cosmos. A humanidade chegou, depois que a Terra esfriou, apareceram outras vidas diferentes da nossa, como os dinossauros, os répteis, não tinha corpos humanos. O único lugar que tem corpos humanos junto com dinossauros é nos filmes de Spielberg. A gente chegou aqui da cutícula da unha. A humanidade chegou na Terra no tempo que ela tem, para você pegar os 200 mil anos, a cutícula da unha. E esses 200 mil anos é 3 milímetros na frente da cutícula. É a idade que a gente tem aqui, o tempo que a gente se ocupa aqui. Lá na ponta da cutícula da unha começou nossas primeiras encarnações. A Terra era uma bola de fogo. As estrelas envelhecem como o Sol está envelhecendo. A tendência do Sol é perder luz. Eles vão ficando cada vez mais amarelados, ao ponto que se torna uma anã branca. A anã branca tem esse nome, mas é laranja, fica alaranjada. Quando ela se torna anã branca de fato, que perde hélio, perde gás, porque as estrelas brilham quanto mais dão de si, ela explode. Daqui a 4,5 bilhões de anos a gente tem que arranjar outro lugar para viver, porque não vai ter vida na Terra mais possível. O Sol vai explodir. E quando explode, aqueles pedaços de magma imenso, porque quando a gente olha para o céu, pensa que é tudo calmo, isso é tudo ilusão. É muito barulho. Quem se aproximar do Sol uma certa distância, não sobra nem os tímpanos do perispírito. A explosão é muito maior do que centenas de ogivas nucleares explodindo simultaneamente. Aqui a gente se assombra com a trovoada. Quando é forte, imagina o barulho de muitas ogivas nucleares em ebulição. O céu nos engana. Olhamos para o espaço, só vemos o passado. O brilho daquelas estrelas já deixaram de existir faz tempo. Ali a gente está vendo o reflexo da estrela que explodiu lá atrás. Que brilhou lá atrás há centenas de milhares de anos. É tudo tão longe que não dá para imaginar. Da mesma forma que a luz do Sol, para chegar na Terra, leva 6 minutos e pouco, tem estrelas que já deixaram de existir e o brilho dela está no cosmos. Quando você olha o céu, só vê o passado. E aquela calmaria é tudo aparente, ilusão dos nossos sentidos. Então, quando a estrela explode, esses pedaços de magma volitam no espaço, cai no campo gravitacional da próxima estrela. E como tem um movimento circular, a nossa galáxia é espiralada, ela faz um ritmo no sentido horário, aqueles pedaços de magma deforme se juntam e vão esfriando e se aglutinando e vai ficando esférico. E vai esfriando, até que um dia a vida aparece. A Terra era uma bola de fogo. Qual é o seu núcleo hoje? O núcleo da Terra tem 5 mil graus. 5 mil graus Celsius. Quando o vulcão explode na superfície, a lava já está com 4 mil graus menos. A trajetória já dá o esfriamento. Quando aquela lava escorre,
é 1000 graus, é acima do maçarico que corta o ferro. E o núcleo da Terra ainda é quente, mas um dia ela foi tão quente na superfície quanto hoje é no seu núcleo. E daqui da ponta do dedo até a ponta da cutícula ela foi esfriando. Quando a vida foi possível, apareceu a água. Como é que a água apareceu na Terra? Quando a Terra tinha 1,5 bilhão de anos, que ela tem 4,5, 3,5 milhões de anos atrás, um grande cometa gigante chocou com a Terra. Cometa é água sólida, é gelo. A famosa cauda do cometa nada mais é do que o Sol queimando o gelo. No deslizamento da viagem do espaço. Esse cometa chocou com o planeta. Choveu na Terra. 500 milhões de anos. A gente fica achando que tempestade de 5 dias é muita coisa. Você já imaginou que é chover 500 milhões de anos? Não é 500 mil anos. São 500 milhões. Para os 4,5 bi da idade da Terra. Foi o cometa que trouxe a água do oceano. Que derreteu e formou o mar. A Terra é o único planeta do sistema solar que tem água. Eu escrevi um livro, 2 livros sobre isso. Se vocês tiverem curiosidade, está aí embaixo. É um livro para jovens e para quem tem cabeça boa. Terra, Mãe das Águas. E o outro livro é Ave Terra, Mãe de Todos Nós. Com informações do dia. Das pesquisas da NASA, da cosmologia, da astrofísica. Tudo com os números do nosso século, 21. A água do mar é salgada, a água do cometa é salgada. Foi a primeira interferência extraterrestre que a gente teve. Quando o cometa parou de derreter, formou o mar. E aí a vida na Terra passou a ser possível. Há alguns milhões de anos atrás apareceu a primeira célula viva, quando a superfície ficou sólida. E é óbvio que o cometa, ao cair, o gelo e a água, chovendo 500 milhões de anos, esfriou a superfície. Ajudou sobremaneira a esfriar a superfície. Mas uma superfície tão colossal que tinha que chover 500 milhões de anos. Apareceram as primeiras formas de vida, em forma de bactérias. Depois isso foi crescendo, mudando, até que apareceram os primeiros seres orgânicos. Depois apareceram os vegetais. Antes dos orgânicos vieram os inorgânicos. Depois vieram os animais. Vieram os gigantes, lagartos, que foi o período dos dinossauros. Viveram aqui milhões de anos e foram extintos. Até aparecerem os nossos primos diretos, os antropóides e os macacos. Das espécies de macacos que tinha aqui, uma perdeu a cauda. A que perdeu a cauda foi chamada de antropóide pelos cientistas. Do antropóide até o sapiens sapiens, é o período dos humanídeos. O antropóide perdeu a cauda, depois dos antropóides vieram os australopitecos, depois dos australopitecos vieram o Homo habilis, que foram os Homo habilis eram macacos vegetarianos e viviam nas árvores. Devido a grandes cataclismas, eles tiveram que deixar as árvores e se transformaram em caçadores e carniceiros. Durante milhões de anos, eles desenvolveram uma outra espécie que era o Homo habilis, porque desenvolveram as primeiras habilidades, eles tinham que caçar para comer, livrar o filhote de um bicho, um inimigo, predador. As primeiras habilidades deu à espécie uma nova estrutura biológica. Do Homo habilis veio o homem de Cro-Magnon, que foi o homem que descobriu o fogo. Ainda éramos cheios de pelos. Descobrimos as peles dos animais para nos vestir, e quando isso aconteceu, perdemos os pelos. A natureza é sábia.
A prova que o homem veio dos macacos é que tem uns que ainda estão chegando. Não sei se vocês já repararam que uns ainda tem muito cabeludos. Devem ser os mais retardados na estrutura genética. E aí depois disso veio o homem de Cro-Magnon, o homem de Pequim, veio o homem de Shiva, veio o homem de Neandertal, depois veio o Homo erectus, depois veio o Sapiens, e nós somos descendentes do Sapiens Sapiens, do Sapiens Sapiens até o Antropóide. Lá atrás era um período de humanídeo, nossa alma era uma alma grupo. O espírito só se individualizou para ter a primeira encarnação a partir do Sapiens Sapiens. E de lá para cá nós nos transformamos no Homo tecnológicos, espíritos santenses, brasilienses, da era digital do século XXI. E isso foi muito pouco tempo em função do passado que a gente esperou acontecer para nos reencarnarmos aqui. Aqui tem a ilustração conhecida do antropóide para nós, 3,5 milhões de anos. Do Homo habilis, 1,75 milhões. Do Homo erectus, 700 milhões. Do Homo sapiens, 250 milhões. E de nós, para lá, até aqui, 200 mil anos. Aqui tem os crânios das espécies. Nosso cérebro era para trás. A testa não era assim tão para frente. A massa cefálica era menor. Quando o crânio avançou para frente, o lóbulo frontal apareceu, a glândula da consciência se desenvolveu. A humanidade começou a acontecer quando o homem ganhou a razão. Daqui para trás a gente era uma mistura de instinto com inteligência. 200 mil anos a gente começou a se organizar como civilização. A vida na Terra e a espécie humana, desses 3,9 bilhões de anos para trás, períodos humanídeos, você praticamente não conta como a encarnação ainda do espírito. Não tinha individualidade. Das primeiras sociedades humanas até os nossos dias, existiram só cerca de 80 gerações antes de nós. 800 gerações. Então esse negócio de dizer que teve reencarnação que não se acaba, conversa. Quem mais viveu aqui, viveu 800 para trás. Tem número para pensar. Se não tinha corpo para você reencarnar, só tem 800 gerações para trás, como é que você reencarnou aqui outras vezes? Tem uns que passou muito tempo no além. Isso colocando a média de vida, a intermitência reencarnatória é como é um período da Terra. Tem uns que levam 200 anos para reencarnar. Mas, regra geral, 800 gerações antes de nós. A gente só viveu esse número. Não deu para viver mais. A maior parte dessas gerações, nós vivemos na Idade da Pedra. Estávamos lá como trogloditas. Falando ula-ula. Foi nos últimos 50 ou 60 gerações atrás de nós, há cerca de 200 mil anos, que os seres humanos construíram a sociedade organizada. Veja que é tudo muito novo. Por isso os espíritos classificam a Terra como um planeta de prova e de expiações. As lições de Aristóteles na Grécia estão distantes de nós pouco mais de 35 gerações. Quando o homem começou a pensar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, quando começou a filosofar, poucos cérebros na frente, que a grande maioria não pensava isso. Na ilha de Jona, da ilha de Jona, onde os socráticos, os pré-socráticos, os pós-socráticos se reuniram, de lá para cá, 35 gerações. Muito pouco, concorda? A linguagem apareceu entre os humanos há 40 mil anos. E o seu registro escrito consta pouco mais de 5 mil anos atrás de nós. As primeiras escritas cuneiformes, feitas em argila, em pedra, imagina, só 5 mil anos. E hoje a gente tem um aparelhinho que você fala, ele comunica em 45 idiomas, traduz para você. A pessoa ouve no idioma dela, fala no dela, você ouve no seu. Que velocidade, hein? Na época de Jesus, a população da Terra era de 200 milhões de habitantes. Isso hoje é a população dos Estados Unidos da América do Norte. O planeta tinha poucas tribos de povos reencarnados. Foi somente em meados do século XIX que o planeta alcançou pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. Quando o Espiritismo chegou no mundo, a Terra foi povoada por 1 bilhão de almas no corpo.
Na época de Jesus, 280 milhões. Todos os povos do planeta. Calculem, pensem, que a gente levou 200 mil anos para juntar 1 bilhão de almas. Concorda? Essa conta é importante a gente ter na cabeça. Por quê? Em 1960, nós saltamos de 1 bilhão para 2,5 bilhões de habitantes. Na atualidade, somos 7 bilhões. Em 170 anos, nós ampliamos em 7 vezes o número de reencarnações no planeta, que precisou de 200 mil anos para alcançar 1 bilhão. Porque na Idade Média se desencarnava rápido. A idade média de uma vida de uma pessoa era 27 anos. Você quebrava um braço, morria de infecção. Você morria de sarampo, de varíola, de cólera, morria até de coisa boba que hoje tem controle. Nós não conhecíamos os micróbios, não tínhamos vacina, não tínhamos nada. As pestes assolavam as comunidades humanas. Então a vida útil de uma reencarnação era pequena. E qual era o motivo de não ter mais gente? Porque as portas de entrada, que eram os úteros femininos, eram poucas. Infelizmente ou felizmente, a gente só povoou o planeta nascendo de uma mulher, homem ou mulher. A gente não tem ainda a reprodução sem útero. O espírito precisa do útero materno para reencarnar. Poucas portas de entrada, poucas mulheres no mundo, pouco tempo de vida, a população diminuta. Então, esse planeta, em 170 anos, aumentou 7 vezes. Por isso que você tem que raciocinar, é a mesma humanidade. São 7 bilhões de almas mal educadas reunidas. Espírito atrasado. Reencarnou todo mundo. Aí aumentou violência em volume, discrepâncias, vilipêndios. Até aquela turma da idade antiga, que se tatuava quando vinha das guerras, está tudo reencarnado se tatuando hoje. Claro que com outro simbolismo, né? Porque também já criou uma cultura da arte na tatuagem. Antigamente você marcava as cicatrizes e tatuava para botar o símbolo da bravura e dos grandes combates. A tatuagem tem essa origem. No mundo inteiro ocorrem cerca de 220 milhões de gravidezes por ano. Somente 140 milhões vêm a termo. Os 880 milhões, 50 milhões são abortados. E 30 milhões é aborto espontâneo. É o espírito que se afrouxa na hora de reencarnar. E desiste da reencarnação. Allan Kardec fala isso na Gênese. A mesma presepada que a gente faz aqui para morrer, muito espírito faz para viver, para reencarnar. Na hora do vamos ver, vai dizer, tu vai reencarnar no Brasil. Vai para o Nordeste. Vai reencarnar lá em Feira de Santana, no sertão da Bahia. Família pobre, dificuldade financeira, mas tem um negócio aí de Bolsa Família que vai te ajudar. O espírito, na hora de vir mesmo, desiste. Se afrouxa e a desencarnação, vem o aborto espontâneo. Muito espírito, eu nascer e viver para o espírito é um desafio, gente. É um desafio muito grande. Ele às vezes precisa ter uma certa coragem para passar pelo que tem de passar, pelo passado que deixou para trás. Mais de 23 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados habitam o domicílio terrestre. Está no livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier. 23 bilhões. A gente ainda trata a obsessão aqui, doutrinando espírito. Quando a Terra tiver 20 bilhões de reencarnados, não vai ter mais obsessor, só vai estar os guias lá. Até com menos grupo, né? Porque você tendo 20 bilhões, só tem 3 milhões lá, só tem os protetores. E Emmanuel diz que a Terra cabe em 20 bilhões de gente. Quando a gente tiver uma humanidade equânime, quando tivermos uma justa distribuição de renda, quando não tiver mais desigualdade, a gente pode abrigar 20 bilhões de almas. Porque os países são desorganizados, porque a Terra é desorganizada, porque os espíritos são inferiores. Nós não somos almas evoluídas, somos seres desorganizados. Não é a Terra que é atrasada, é os espíritos daqui que são atrasados. Então hoje você tem no mundo assim, muita gente onde não tem mais terra. O Brasil tem uma vantagem diferente dos outros. Tem muita terra ainda onde não tem gente. Tem lugar para reencarnar muita gente por aqui. As evidências científicas da reencarnação. Fazer esse panorama para a gente entender de onde a gente veio, quanto tempo a gente está aqui. Como é que a gente chegou às conclusões científicas de que isso pode ser, que é a ideia da transmigração das almas e do ciclo
das vidas sucessivas pode ser uma hipótese possível de ser considerada hoje como uma lei da natureza. As primeiras pesquisas e os primeiros pioneiros da pesquisa. Quando Allan Kardec adotou a reencarnação, ele adotou como filosofia. Os espíritos lhe disseram que a reencarnação era um fato, ele adotou, mas ele não fez a pesquisa. A pesquisa veio depois. As primeiras pesquisas aconteceram com um pesquisador chamado Albert de Rochat. Eugène Antoine Albert de Rochat, um francês que nasceu em Saint-Firmin, em 1837, ao redor de Paris, viveu em Paris, e desencarnou em 1914. Esse homem fez os primeiros trabalhos de regressão de memória da Terra. As ideias de hipnose já eram vigentes, mas ele pegou as primeiros hipnotizadores de duas escolas famosas, de Charcot e Nancy, onde Freud também começou suas experiências com a psicanálise através da hipnose, e se regredia o sujeito até a vida intrauterina. Foi Albert de Rochat que teve a ideia. E se regredia além do útero. Ninguém se ousou. Sempre tem uns desassombrados, uns desobedientes, né? Uns transgressores, que faz a diferença humana. Por isso que às vezes é preciso transgredir. Aí ele saiu da norma e resolveu regredir antes do útero. Não é que o indivíduo falou? E falou numa língua estranha? E ele documentou e pesquisou e descobriu que aquela língua existia? E ele fez experiências e fez experiências e fez experiências, e o indivíduo se via em outro corpo, em outra realidade, em outra sociedade, em outra personalidade, em outra etnia, em outro país. Tinha gente que falava língua morta, língua que ninguém falava mais. As pesquisas de Albert de Rochat foram transladadas da França para a Espanha por Fernandez Escolavida, que era considerado o Allan Kardec espanhol. Ele nasceu em 1819 e veio desencarnar em 1888. Esse 2000 aí está erro de digitação. Esse homem também fez muitas regressões de memória na Espanha. E ampliou o trabalho de Albert de Rochat. E escreveu um livro chamado As Vidas Sucessivas. O Albert de Rochat também escreveu. E abordou suas experiências de uma maneira intensa. Mas não foram eles que deram o toque de desenvolvimento da pesquisa. Os trabalhos eram um grande susto na comunidade científica do tempo. Chegava com muita ressalva. Era muito disparate. Dois cientistas desenvolvendo isso. O Escolavida vinha de uma família nobre da Espanha, de médicos, e o Albert de Rochat era militar. E tinha estofo científico na sua bibliografia de vida. Então eram duas notáveis respeitadas personalidades da cultura científica do seu tempo. Mais tarde, foi na terceira década do século XX, que apareceu o primeiro trabalho com o título de A Reencarnação Baseada em Fatos. Esse livro, de um autor alemão, trazia a base das pesquisas do Albert de Rochat e de Fernandez Escolavida, e trazia ainda outros pesquisadores daquele período que em silêncio avançavam na direção dessas pesquisas. E a partir daí, outros pesquisadores, depois de décadas de experiência, lançaram seus trabalhos. Aparecia a doutora Edith Fiore, já nos anos 70 para os anos 80, com o livro Já Vivemos Antes. Depois aparecia um outro pesquisador chamado Maurice Netterton, evangélico, de formação protestante, médico, psicólogo, psiquiatra, e aparecia com as primeiras ideias de tratar traumas, fazendo regressões de memórias com lembranças de vidas passadas.
A ideia se baseava também nas abordagens da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que teve seus livros subtraídos das universidades, das faculdades de psicologia, por muito tempo. Hoje, algumas faculdades privadas estudam Jung, mas as clássicas baniram Jung. E Jung admitia a ideia da reencarnação. Acreditava que a personalidade é muito complexa para ser explicada em uma única existência. E Jung chegava a dizer, o que é mais fácil admitir algo que nunca existiu e exista do nada, ou algo que sempre existiu e continua existindo? Porque você tem psiquismos infantis em corpos velhos e tem psiquismo maduro em corpos jovens. Personalidades complexas na juventude e personalidades infantis na madureza. As pesquisas se intensificaram. Depois veio o Dr. Rich, veio a doutora Eruamba, que escreveu o livro Recordando Vidas Passadas. Essa mulher regrediu 1.018 pacientes. Colocava o resultado das suas gravações ao estudo na Universidade de História dos Estados Unidos. Ela mesma sofreu uma memória espontânea de uma vida pregressa. 16 anos ela trabalhou em silêncio até publicar o seu último livro. Ela regredia uma pessoa e o indivíduo dizia, estou no Peru no século XIII. Ela dizia, onde você está? Estou numa feira, estou comprando coisas, alimentos para minha casa. Ela perguntava, como é a arquitetura do lugar? Ele descrevia. Qual é a comida que você está comprando? Ele descrevia. Você vai pagar como? Ele botava a mão no bolso e dizia, eu tenho uma moeda. Como é a moeda? O que é que está na esfinge? O que está escrito na moeda na frente e no fundo? Ele descrevia. Ela levava ele até o estado de morte. Morreu de quê? De peste. Em que época você está? Ele dava o ano com precisão. Em que cidade você está? Ele dava lugar. O vilarejo. Ela pegava aquelas gravações do indivíduo em estado de hipnose e dava para a Universidade de História pesquisar. Para ver se no Peru, no século XIII, tinha aquela arquitetura. Se teve aquela moeda. Se tinha aquele tipo de comida. Se a esfinge estava correta. Se teve peste. Índice de acerto, 96%. Ela estudou a classe social dos 1.018 pacientes dela. 94% pobre, camponês, negro, escravo, subserviente. Só 6% pertencia a uma classe razoável pela nobreza. Isso bate com a realidade, porque tem muita gente que se lembra de sua encarnação quando foi rei, rainha, princesa, todo mundo só quer ser gente importante do passado. E centenas de milhares que foi, qualquer um que morreu nos campos de batalha, nos campos da escravidão, ninguém se lembra, fica pensando, eu mesmo ao longo da minha trajetória espírita, eu conheci várias personalidades reencarnadas do mesmo jeito e muita gente que dizia que se lembrava. As pessoas deliram, fazem fabulações. Mas o trabalho do Dr. Eruamba é um trabalho muito sério, muito sério. O livro está em idioma português, esses livros todos têm idioma português. E mais tarde, as pesquisas da terapia de vivências de vidas passadas incorporaram o conjunto de pesquisas da reencarnação e você tem hoje 4 grandes campos de evidência. Uma casuística enorme, mas você tem a regressão de memória para evidenciar a reencarnação. Você pode saber da reencarnação por revelação espiritual. Você pode ter por lembranças espontâneas, por choques emocionais ou coisas parecidas. E você pode também lembrar por memória extracerebral. Vamos dar exemplo dos 4 casos que sugerem reencarnação. Os 4 modelos. O primeiro modelo conhecidíssimo no meio espírita é a reencarnação de Allan Kardec. O codificador do espiritismo se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu na França em 1804, morreu em 1869. Mas ele se notabilizou para o mundo com o nome de Allan Kardec. Mas quem foi esse Allan Kardec? Quando ele se ocupava das comunicações mediúnicas, o espírito lhe avisou, lhe noticiou e lhe revelou que ele já havia vivido na França antes, num passado muito distante. Quando a França ainda era as Gálias, ele havia sido um sacerdote druida, que amava a natureza, que amava o deus Espater, que era vegetariano, adorava o carvalho e acreditava na reencarnação.
E naquela época ele era um sacerdote druida e o seu nome se chamava Allan Kardec. Foi uma revelação espiritual. O que ele fez? Quando publicou o Livro dos Espíritos, para que o livro fosse lido pelo seu conteúdo literal e científico, para não ser lido pelo autor, porque ele era um autor conhecidíssimo na França, aos 24 anos de idade, o professor Hippolyte Denis Rivail apresentou ao governo um novo método de se estudar a gramática francesa, e era tão convincente que o governo adotou. Ele publicou a gramática aos 24 anos, todos os estudantes da França liam a gramática do professor Hippolyte Denis Rivail. A geração do seu tempo todo sabia quem era ele. Quando ele encontrou o Espiritismo, ele tinha 52 anos, era um consagrado nome nos arraiais da França inteira, em todos os setores da cultura. Allan Kardec dirigiu o teatro, Allan Kardec trabalhou com artes, Allan Kardec se envolveu com maçonaria, Allan Kardec deu aulas muitos anos de astronomia, de física, de química, de matemática. Allan Kardec era um poliglota, falava 6 idiomas. Tinha livro publicado pela Sorbonne, tinha mais 6 ou 7 obras, era membro das sociedades culturais do seu tempo, da Sociedade de Ciência da França. Os seus autores dizem que ele era um homem polimorfo de cultura profunda. Então, para que o livro não fosse lido de parte e pri pela importância do autor, ele botou o nome Allan Kardec lá em cima, que era a reencarnação dele como druida. E aí, ele ficou na posteridade muito mais conhecido como Allan Kardec do que como Hippolyte Denis Rivail. Allan Kardec nasceu, o nome Allan Kardec nasceu para o mundo no dia 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado e editado na França. Pois bem, ele morre e o corpo dele vai para o Père Lachaise, primeiro é transferido do primeiro cemitério, e o governo francês homenageou ele enterrando o corpo dele num dolmen, como os druidas enterravam seus mortos. São 4 pilares de pedra, uma pedra em cima e o corpo está embaixo. Os druidas não sepultavam como os judeus e os cristãos sepultam, na cova com a cruz. É dos judeus cristãos. Os outros judeus só na pedra em cima, bota a pedra em cima da cova. Os cristãos já botam a cruz. Os hindus queimam. Os budistas tibetanos do Tibete cortam o corpo e dão aos bichos para reproduzir para a natureza. Os esquimós, antes da pessoa morrer, entregam o urso, para o urso comer, ficar forte, para depois ele matar o urso, se alimentar com a carne da família que alimentou o urso para alimentar eles. E os familiares vão com honra para a morte. Cada povo tem sua forma de sepultar os mortos. Os franceses, então, o governo francês, para homenagear Allan Kardec, porque ele consagrou o nome para 36 países, onde as obras dele já circulavam naquele tempo, com notícia, o Espiritismo já era um nome, uma palavra que os vocabulários do mundo todo adotavam, eles sepultaram Allan Kardec no dolmen, com um túmulo druida, no Père Lachaise, em Paris. E lá em cima escreveu: nascer, viver, morrer, renascer, progredir sem cessar, tal é a lei. Era uma frase que Allan Kardec exarava nos seus escritos para o conhecimento da doutrina espírita para o mundo. É o túmulo mais visitado, mais cuidado do Père Lachaise. Eu estive lá várias vezes. E a primeira vez que eu fui, me assustei. Porque o povo chega lá às 6 horas da manhã, todo mundo bota flor. Está vendo essas flores aí? É do dia. É cheio de cartas, cheio de vela, cheio de coisa pelo túmulo. E no meio do túmulo tem o bronze de Allan Kardec, que está ali, você está vendo um busto num bronze? É desbotado, o povo faz uma fila, bota a mão, faz uma prece e sai, faz pedido. Aí eu fiquei lá. Depois que saiu todo mundo, já era quase 11 horas da manhã, eu fui tocar os bilhetes. Deixa eu ver o que é que o povo pede aqui a Allan Kardec. Porque a cabeça de quem pesquisa funciona diferente. Eu abri o bilhete. Gente, vocês não acreditam. Tinha pedido para voltar o marido. E o que mais me impressionou foi uma mulher pedindo para Allan Kardec proteger o filho que ia surfar nas águas de Pernambuco, do Brasil, para o tubarão não comer ele. Eu fiquei assombrado. E de repente chegou um francês atrasado, ligeiro, correndo, rápido, respirou. E eu ali olhando. Ele botou a mão no busto, fez uma prece. Quando ele terminou, eu disse assim: eu vou entrevistar ele. Eu disse: por que o senhor bota a mão nesse busto de Allan Kardec? Ele disse: você não sabe quem é esse homem, não?
Eu disse, mais ou menos. Eu disse, mas o que o povo tanto pede? Ele disse, ele tem poder. Esse homem mexeu com o espírito, meu filho. Mexeu com a alma do outro mundo. Então, você fazendo um pedido aqui, pode fazer o seu pedido. Que os espíritos de luz lhe ajudam. E ele com aquela devoção. E eu fiquei pensando. Tudo que Allan Kardec ensinou. Para não fazer. De culto aos mortos. Fazem na terra dele e no túmulo dele. Que distância do conhecimento, hein? Veja como uma coisa pegou assim de uma maneira incrível. Então Allan Kardec é o grande desconhecido dos próprios franceses, na sua ideologia. Então, é um caso de revelação espiritual com a reencarnação admitida. O codificador do espiritismo acreditou tanto que viveu antes que assumiu o nome. Concordam? Hoje, nas sessões mediúnicas, muita gente tem reencarnação revelada. Os maiores reveladores de vidas passadas são os obsessores, que têm as comunicações mais autênticas que existem no espiritismo. Quanto mais revoltado e odioso um obsessor, mas ele fala a verdade. Às vezes fala mais verdade que muitos guias que precisa ser guiado. Então, em reuniões de Deus obsessor, ele diz porque ele persegue a pessoa. E revela quem foi aquela pessoa na vida transata. E diz porque ele está se vingando. E vem histórias incríveis de vidas passadas por revelações espirituais. Uma outra evidência de caso de reencarnação de memória, essa daí por lembrança espontânea, de Kardec foi revelação, lembrança espontânea. Satya Sai Baba. Eu estive na Índia 3 vezes, estive com ele. Consegui entrevista pessoal com Satya Sai Baba, que foi o maior líder espiritual da Índia do século XX e parte do XXI. Satya Sai Baba nasce em 26 e morre no ano que Osama Bin Laden foi assassinado. No mesmo dia. Bin Laden morreu pouco acima da meia-noite, Sai Baba às 7 horas da manhã. Os jornais do mundo deram 20 dias de mídia Bin Laden, em todas as manchetes. E Sai Baba, o maior líder espiritual da Índia, notinha no cantinho da TV, em Band News, foi a única que eu vi. Morre na Índia o grande líder espiritual, Satya Sai Baba. Foi o maior líder de massa religiosa e espiritual do século XX inteiro. E Sai Baba nasceu misteriosamente como a reencarnação do Sai Baba de Shirdi. Todo mundo na Índia tinha 2 Sai Baba no peito, uma medalhinha. De um lado estava o Sai Baba de Shirdi e do outro lado estava o Sai Baba atual. O nome dele não era Sai Baba. Quando ele nasceu, o pai batizou ele com o nome de Satya Narayana Raj. Ele fez como Allan Kardec. Adotou o nome de outra vida. Quando ele nasceu, misteriosamente, a casa dele ficou perfumada. E o perfume variava. Mudava o aroma de dia para dia. Os instrumentos musicais da casa tocaram sozinho por quase 1 mês. Ele falou antes do tempo. Leu sozinho antes do tempo. Frequentou a escola com 4 anos, já sabia ler, os professores carregavam o livro para ele. Tinha inteligência fora da média e começava a fazer preces e cantos devocionais. Ao ponto de a escola, quando ele tinha 7 anos, reunia todo mundo no pátio para ouvir ele antes de ir para as aulas. Ele era um líder espontâneo. Quando ele tinha 13 anos, ele chamou os professores, fez uma reunião na escola e disse: eu não mais pertenço a vocês, e nem a essa escola. Eu sou a reencarnação de Sai Baba de Shirdi. A partir de hoje, ninguém me chama mais de Satya Narayana Raj. Eu sou Sai Baba. Tenho uma missão no mundo, meus devotos me esperam. Saiu da escola, passou numa loja, conseguiu uma roupa dessa cor ocre, alaranjado, que é como se veste os sadhus, que são os homens santos da Índia. Foi para casa costurar a roupa. O pai dele plantava arroz. E a casa começou a juntar gente, porque ele dizia que era a reencarnação de Sai Baba, que ele tinha uma missão, que ele era um sadhu. Ele era um ser elevado espiritualmente, as pessoas já tinham credibilidade dele, todo mundo seguiu. A casa ficou entupida de gente. Mais de 100 pessoas dentro e fora. Foram chamar o pai, que estava todo sujo lá no arroz, na pantanal de arroz. O senhor tem que ir à sua casa, que seu filho ficou doido.
largou a escola, comprou uma roupa laranja de sadu e disse que tem uma missão que não vai mais estudar e que vai abandonar tudo, vai morar numa praça. O pai achou que o menino tirou, que o pai tinha um sonho, era o menino arranjar um emprego para tirar ele dali. Era uma aldeia tão pobre que só ia cavalo, burro, animal, não passava carro, não tinha estrada. Era um lugar paupérrimo no interior da Índia, nas margens do rio Chitravati. Uma comunidade pequeníssima, não tinha recurso nenhum. O pai foi chateado, quando chegou na porta, tinha uma visitante da aldeia, que um parente distante veio. Disse: o senhor está muito sujo, tem um menino santo aí dentro, por que o senhor não se lava? O pai ficou com mais raiva. Quando ele entrou e foi, o menino estava do outro lado da mesa, ele costurando a bata dele, a roupa. Quem você pensa que é, rapaz, um visionário, e você quer deixar sua escola, abandonar sua família? Que maluquice é essa de você ser sadu? E o pai estava com a vara na mão. Ele olhou para o pai com toda a autoridade moral e disse: meu pai, abaixa a sua vara. Eu não mais pertenço ao senhor nem à sua família. Eu sou a reencarnação de Sai Baba de Shirdi. O Sai Baba de Shirdi foi o santo mais importante da Índia naqueles últimos 50 anos. Foi o único pacifista que conseguiu deixar a Índia em paz durante 50 anos, não teve guerra entre muçulmano e hindu. Nem Gandhi conseguiu. Mas Sai Baba de Shirdi conseguiu. E quando se falava o nome de Sai Baba de Shirdi, todo mundo respeitava. O pai achou aquilo tão forte, ele dizer aquilo com tanta convicção, que a vara escorregou pela mão. E tinha uma senhora de quase 90 anos que conheceu o outro Sai Baba. E o outro Sai Baba tinha poderes paranormais. Como esse daqui também teve. Muitos poderes paranormais. Transportava objetos para as mãos e entregava de presente às pessoas. Transportava uma cinza chamada Vibhuti, que curava as pessoas. Uma pitada de cinza no copo de água fria era remédio que curava. E aquela senhora disse: se você é a reencarnação de Sai Baba, me dê uma prova. Ele disse: que prova você quer? Disse: o meu mestre, quando eu era jovem, vi ele fazer muitas vezes, quando as pessoas entravam na casa dele no templo, a pessoa que ele mais simpatizava, ele chamava de volta. Quando a pessoa virava na porta, ele fazia um gesto, a flor saía do jarro, volitava no espaço e ia para o braço dessa pessoa. Tire uma rosa daquele jarro e mande para mim, se você é a reencarnação de Sai Baba de Shirdi. Aí o menino fez um gesto, todas as flores saíram do jarro. Caiu no chão e escreveu o nome Sai Baba em sânscrito. Ele saiu da casa, seguido daquelas pessoas, foi para uma praça e disse: aqui vou construir meu ashram. Era uma praça abandonada no meio do tempo. Com o passar dos anos, ele fez um ashram que cabia 30 mil hóspedes. Turista do mundo inteiro ia ver Sai Baba. Ele abriu estrada, ele fez aeroporto, ele fez hospital, ele construiu escolas, fez faculdades. E a sua comunidade estudantil é de 12 mil alunos. Ninguém entende como é que se fez aquilo no meio do mato. Mas ele fez. É uma história incrível. Sai Baba levou mais gente ao turismo da Índia do que o Taj Mahal no seu tempo. Era 5 mil pessoas por dia se acotovelando de várias partes do mundo. Perto da sua morte, no dia do seu aniversário, alguns anos antes dele morrer, já davam 100 mil pessoas no aniversário. Ele dava a bênção de um helicóptero. O helicóptero voava baixinho por cima do povo. Porque as pessoas iam até a montanha assentadas, não dava para ver Sai Baba de longe. Não tinha telão suficiente, não tinha fio, não tinha comunicação. Ele sobrevoava com o helicóptero aberto, fazendo assim um gesto de carinho para os devotos. Ele teve a reencarnação dele, a desencarnação dele como Baba de Shirdi em 1918. E fez o Mahasamadhi. O Mahasamadhi é a morte consciente. Maha em sânscrito quer dizer grande, o Maha de Mahatma. É um título, grande alma, Mahatma Gandhi no caso. Mas ele, Mahasamadhi, Samadhi quer dizer partida, ou viagem. Mahasamadhi, a grande partida. São seres que morrem conscientemente. Ele sabe o dia da reencarnação, reúne os discípulos, se despede de um por um, dá o último sorriso, o último adeus e desencarna conscientemente. Sai do corpo e não volta mais. Fica pálido e você sepulta. O Sai Baba de Shirdi, na hora da morte, tinha uma garota que ele criava, a filha adotiva, que ele começou a criar com 4 anos, a menina tinha 13. Para ela
Para não assistir sua desencarnação, porque podia ser traumática, ele deu um dinheiro e disse, vá na feira fazer as compras. A pé dava 20 minutos para ir, 20 para voltar, mais uns 20 para comprar as coisas, 1 hora. Quando ela chegou, ele já estava desencarnado. Chamou Dixit, que era o secretário dele, jovem. Dixit, daqui a mais ou menos 8 anos, eu vou reencarnar no corpo de uma criança de cor, da região mais pobre da Índia, porque ele vivia no norte. Vou reencarnar no sul da Índia. E você vai ouvir falar de mim cerca de 22 anos depois. A 23. Arrume suas coisas, se mude para lá, que eu quero que você seja meu secretário na vida futura. Dá para acreditar na história dessa? Com 22 anos, o Dixit ouviu falar de um tal de Sai Baba. Pegou um trem e foi. Nunca mais voltou. Viveu lá até 80 anos e foi o secretário dele. Aquela jovem de 13 anos, quando tinha quase 30, soube da história que Dixit tinha partido. Ela pegou um trem e foi lá para a aldeia de Putaparte, que significava a morada da grande paz. Perto das margens do rio Chitravati, naquele mesmo lugar que ele botou a casinha dele na praça. Já tinha uma porção de gente. Cerca de 1000 pessoas sentadas no chão. O Sai Baba saía para dar a bênção. Ela sentou ignota distante dele e pensou, ele não pode ser o meu Sai Baba. E ela fazia a comparação. Ele tem o cabelo solto, o outro usava turbante. Ele fez um mandi, uma casa de luxo, o meu morava na casa dos outros. Não pode ser ele. Mas se for ele, o Dixit garante que foi ele, porque o Dixit disse, é ele, sente lá, espere ele que ele vai falar com você. Deixa ele provar você. O Dixit já é um homem idoso nessa altura, já era maduro. E ela senta no chão. O Sai Baba vem circulando no meio das pessoas, quando chega perto dela, e diz assim, se levante para falar comigo. Ela se levantou, ela disse, minha filha, cadê meu troco? Ela disse, que troco? Do dinheiro que eu mandei você na feira, quando eu era Sai Baba Dixit. Essa mulher contou essa história a mais de 20 biógrafos. Você comprava os livros. Ela viveu no Ashram, morreu com mais de 70 anos e foi a secretária pessoal de Sai Baba até sua morte. Morreu antes dele. Bem antes da morte dele. Muita gente tinha fotos com ela. E essa história fabulosa é contada em muitos livros. Aquele livro foi traduzido para não sei quantos idiomas, eu não sei calcular mais. A época que eu estava por lá, mais de 30, 40 idiomas. E ela disse, trêmula, ingênua, ela disse, se você quer o troco. Eu disse, não, eu só falei isso para você saber que eu sou o seu Sai Baba. E ela nunca mais teve dúvida. Uma história fascinante. Outro caso de reencarnação que as pessoas não sabem. O atual Dalai Lama, Prêmio Nobel da Paz, de 1989, Tenzin Gyatso, que é chamado de Dalai Lama. Dalai Lama é um título. Dalai quer dizer oceano, Lama quer dizer sabedoria. Dalai Lama, oceano de sabedoria. Os budistas que são reencarnacionistas por excelência, morre o Tenzin Gyatso em 1876. E nasce Tenzin Gyatso em 1935. Desculpa, ele nasce em 76 e morre em 33. 2 anos depois da morte dele, esse nasce. O de lá era o 13º Dalai Lama. Esse daqui é o 14º. O Dalai Lama é o chefe de Estado do povo e o líder espiritual. É como o Papa. O Papa é o líder dos católicos, mas o Papa é eleito. Os Dalai Lamas são reconhecidos pela reencarnação anterior. Eles não são eleitos. Olha que cultura incrível. Entre eles existem os tukuns. Não é só o Dalai Lama que é reconhecido. Todo budista, monge, lama, tukun, é uma reencarnação reconhecida. Os lamas são aqueles que se transformam em bodhisattva. O bodhisattva é aquele que admitiu os conhecimentos de Buda e se libertou das paixões, das suas inferioridades, dos seus apegos. Então o lama reencarna para ajudar a humanidade.
E quando eles reencarnam, e é reconhecido nas famílias, a família dá a criança para o lamastério budista tomar conta. Esse homem aqui nasceu numa aldeia do Tibete, primeiro filho de um casal. Os lamas da época souberam que ele já estava reencarnado, porque entre os lamas tem os oráculos que são os médiuns. E a alma dos lamas mortos avisa aos vivos que um lama vai voltar. E era o Dalai Lama, o grande líder deles. O Dalai quer dizer, a palavra Dalai quer dizer oceano, e lama, sabedoria, significa oceano de sabedoria. Quando o Dalai entra no ambiente, todos os budistas se curvam para demonstrar que ele é mais alto. Por humildade, ninguém fica na altura dele. Por isso que eles abaixam a cabeça e fazem um gestual com a mão. Esse homem foi reconhecido com 3 anos e meio de idade como a reencarnação do 13º Lama da Compaixão. E a mãe estava ceiando, os lamas a cavalo, os videntes disseram onde ele tinha reencarnado. É assim que eles reconhecem. Pela dica dos espíritos dos mortos, dos lamas mortos, que avisam pelos médios, que são os oráculos, que o Dalai voltou. Todos foram reconhecidos assim, dessa mesma forma. Uma cultura de 2.500 anos, gente. Os lamas chegaram naquela casa com um colar no pescoço. Essa história linda está num filme chamado Kundum, de Martin Scorsese. Foi indicado a 3 Oscars. Vocês podem assistir, que a história é fascinante. Eu acompanhei bem esse filme na época, toda a história, porque eu já tinha contato com os budistas, já tinha estado no lamastério em Dharamsala, na Índia, e conversado com a reencarnação de um tuco que nasceu na Espanha e foi entregue às comunidades budistas de lá. Eu passei uma semana investigando o menino que tinha 9 anos na época, que era o Ossel, o Lama Ossel. E o Dalai, com 3 anos e meio, quando os lamas chegam na casa, que bate na porta, ele corre, se joga no pescoço dos lamas, pega um colar que está no pescoço dele e bota no pescoço dele, do lama, e bota no pescoço dele. A mãe acha aquilo um gesto mais educado, disse: devolva o colar dos outros, que não é seu. Ele disse: mamãe, esse colar é meu da outra vida, ele trouxe para me dar. O homem sorriu e disse: é verdade, eu trouxe o colar como um teste. O seu filho é um menino especial, ele é a reencarnação do 13º Lama da Compaixão. E quando dá a notícia, todos os tibetanos respeitam. Eles acham que a graça de Buda chegou na casa. Entregam o filho. Eles viajaram para Lhasa, a capital do Tibete. Chegaram lá, o menino reconheceu os objetos da outra vida. O lama herda a casa, o carro, os funcionários, o jardim, os livros e as roupas da outra vida. Que sentido de herança incrível, né? Não tem aula na escola. Os professores é que vão até ele. Todos tratam ele como um lama elevado, um sábio. E ele aprende todas as aulas da filosofia tibetana, aprende a falar a língua do país que reencarnou, se tiver reencarnado em um país distante. Foi assim que esse homem se tornou o Dalai Lama. Quando ele tinha 18 para 19 anos, os espíritos avisaram, Mao Tse Tung tinha invadido o Tibete e iam matá-lo. Porque para os chineses, até hoje, no Partido Comunista, ele é uma figura não desejada. O regime não gosta do Dalai Lama. Ele é procurado de morte. E ele sai fugido na madrugada porque os espíritos lhe avisam. O Tibete foi invadido pela China. Eles mataram 13 mil monges e monjas. Assassinaram em praça pública. Destruíram muitos templos. Tentaram dizimar a cultura tibetana. O Dalai Lama viaja na madrugada e os espíritos dos lamas mortos dizem para onde deve ter ido, para onde ele devia ter que ir. Ele vai na Índia e pede exílio. Numa região chamada Dharamsala. Eu estive lá. Estive no seminário com ele lá. Conversei com a comunidade budista de lá. É um negócio fascinante. A gente não tem noção do que é uma coisa dessa. E muitos tocos lá. Muitos lamas reconhecidos de outras vidas. Quando eu entrevistei o Lama Ossel, ela tinha 16 outros. Todos reconhecidos como criança. Os pais entregam o filho. Eu voltei para a Espanha e entrevistei os pais do Lama Yesh, que nasceu como Ossel. E tive a oportunidade de perguntar ao pai dele: como é que o senhor se sente dando o seu filho para um lamastério budista?
Ele disse, como acidental, primeiro era chocante. Hoje eu entendo, ele tem 2 famílias. A família espiritual dele está lá e ele tem a família de cá. Ele fica, a cada 6 meses ele vem aqui, passa um mês. E a cada 6 meses nós vamos lá e passamos um mês com ele. Ele tem uma escola que eu não daria. Ele tem uma educação que eu não daria. Eu não conseguia viver com a personalidade do meu filho com 3 anos e meio a 4. Imagina quando ele tivesse mais jovem. Ele era inquieto, insatisfeito. E eu não conhecia nada do budismo. Ele foi reconhecido num piquenique numa praça. Um lama carregou ele, o pai foi atrás, pensando que era uma coisa assim, que o menino tinha caído. Ele disse, olha, o seu filho é um filho especial, eu sou um professor de filosofia tibetana, tirou o cartão dele, a senhora vai precisar ligar para mim, porque o seu filho é um lama reencarnado. A mãe tomou o menino, achou aquilo uma maluquice. E depois daquele dia o menino não foi mal mesmo. Ela levou para os 5 psicólogos. Quando não tinha jeito, ligou para o homem. E disse, eu quero ver se o senhor conversa com meu filho. Aí viajaram e foram lá para o Dharamsala. Levou e o menino ficou. Eles voltaram sem a criança. Quando eu entrevistei, ele estava lá há mais de 6 anos. É um fato incrível. Isso é comum entre os budistas. Para a gente é uma coisa extraordinária. Lá é o dia a dia deles, da cultura deles. Então, esse atual Dalai Lama é um caso de reencarnação reconhecida. Aqui um cartão azul, viu? Não é o vermelho, não. Quando chega o azul, falta 15 minutos, né? -1. A reencarnação é ciência do psi. Psicologia, psiquiatria, parapsicologia e psicobiofísica. Quem introduziu o interesse das pesquisas científicas dentro dessas disciplinas do conhecimento foi as terapias de vidas passadas e a memória extracerebral. Porque os cientistas começaram a estudar essa coisa de você ter vivido antes. E foram a campo com essas experiências. 2 cientistas incríveis, na Índia, um na Índia e outro nos Estados Unidos. Dr. Ramandas Banerjee e nos Estados Unidos o Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, e o Dr. Ramandas Banerjee na Universidade de Jaipur. O Dr. Banerjee desenvolveu uma técnica e é autor do nome memória extracerebral. O nome extracerebral já é um nome ousado. Memória extracerebral pressupõe a memória fora do seu cérebro. Porque extra quer dizer fora. Mas ele criou o nome exatamente para definir isso. Uma memória fora do cérebro. Ele se deu conta que na história, na cultura da Índia, muitas crianças diziam que tinham amigos invisíveis ou que viveram outras vidas. Os pais sempre acharam que isso era a fabulação da criança, que era um delírio infantil. Ele resolveu gravar aquelas histórias interessantíssimas e pesquisar. Claro que tem os delírios e tem as fabulações, mas tinha casos tão muito evidentes que poderia ser bem fundamentado. Com as pesquisas da regressão de memória, a psicologia se interessou, porque se você tem um trauma que você não sabe de que é, qual é a origem disso, os russos estudaram isso nos anos 70 de uma maneira profunda, que os nossos recalques, nossas memórias, nossos traumas, nossos transtornos, podem não ter origem numa existência atual. E sim um trauma de morte de outra vida. Pessoas que se desorganizam psiquicamente por causa de uma cena, um fato, uma ocorrência, uma palavra que ele escuta. Claustrofobia e tantas outras coisas que você tem e você sente, medos estranhos, e que isso pode ter origem em outras existências. A psiquiatria se interessou pelo assunto porque entre os transtornados mentais tinha muita gente que pode ter feito memória traumática e ficou em torno do núcleo da memória e a medicação não passava. A psiquiatria avançou e ela classificou as doenças em 2 classes, as doenças que são endógenas, que estão dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo, e as exógenas, que estão fora do seu corpo. Entre os pacientes que eram portadores de transtornos exógenos, tinha muitos com traumas que você não podia tratar isso com remédio. Depois é a parapsicologia, que tem 3 escolas, as 2 escolas materialistas. A escola europeia era bastante materialista, depois a escola de Heine, que não era ele o materialista, mas os seus seguidores, que era a escola americana, e a escola russa. Mais tarde, as 2 escolas se tornaram espiritualistas e uma só ficou materialista. E eles acreditavam na possibilidade das vidas passadas através das pesquisas feitas com os pacientes. E a psicobiofísica, que veio com uma ciência de síntese. Era a biologia e a física estudando o psi.
Porque a parapsicologia nasceu como uma disciplina da psicologia. A palavra para, junto de parapsicologia, não quer dizer que seja outra coisa a não ser paralelo. Paralelo à psicologia. Ao lado de, é o para de parapsicologia. E a psicobiofísica foi além dos fenômenos psicológicos. Ela agregou a física e a biologia para estudar a psique. As ciências do psi, que estão dentro dessa classificação na atualidade, todas vieram depois do espiritismo, que também poderíamos considerar uma ciência do psi. Só que não tem o psi na sua envergadura, é espiritismo, é a ciência do espírito. E a psique é uma palavra grega que significa alma, mente ou espírito. E as terapias de vidas passadas e a memória cerebral entregou para um interesse muito acentuado, principalmente para os biólogos e para os físicos, as pesquisas dentro da ciência. Os dois grandes nomes, Ramendras Banerjee, à nossa esquerda, e Ian Stevenson, à nossa direita. Um de Jaipur, na Índia, outro da Virgínia, nos Estados Unidos. O doutor Ian Stevenson conheceu as pesquisas de Banerjee no ano que eu nasci, em 1961. Ele pediu verba da Universidade de Virgínia para fazer uma viagem para pesquisar as evidências científicas da reencarnação que estavam sendo demonstradas ao mundo através do Dr. Ramendras Nath Banerjee. A Universidade de Virgínia não queria liberar verba, os colegas eram contra. Gastar dinheiro com utopias e fabulações delirantes. Muita gente levantou a sobrancelha para ele. Mas ele era um cientista de renome. E ele foi. E voltou de lá impactado. O Dr. Banerjee tinha naquela época 1.500 casos. Depois ele aumentou isso para mais de 2.000. Isso foi para 2.700. Ele pegava relatos de crianças e ia pesquisar. Há um caso extraordinário de uma criança chamada Munesh, que era muito hiperativo e a mãe batia. Um dia ele fez tanta perotice que a mãe bateu demais. E ele chorando, olhou para a mãe, muito magoado, e disse: a senhora nunca mais vai me bater, porque se a senhora me bater, eu vou embora para minha casa. Não me chame mais de Munesh, porque meu nome é Bhajan Singh. Eu tenho uma casa, tenho uma mulher, tenho 4 vacas, tenho uma fazenda e tenho um poço. A mãe achou que bateu demais pela cabeça dele e o menino ficou doido. Quando o pai chegou mais tarde, ela já foi receber no portão dando a notícia: olha, o seu filho hoje saiu da linha, eu perdi a paciência e bati muito na cabeça dele, eu acho que eu estraguei o juízo dele. E ela chorava no portão. Ele pegou o menino, botou no colo e disse: por que você está desobedecendo a mamãe, Munesh? Disse: não me chame de Munesh. Mas seu nome é Munesh. Quando o pai levantou a voz, disse: não levante a voz e nem me bata, senão eu vou me embora para minha casa. Meu nome é Bhajan Singh. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, tenho 4 vacas e tenho um poço. Aí o pai disse: mas de onde você tirou essa ideia? Não é ideia nenhuma. Eu sou Munesh. Não quero que ninguém me chame mais de Bhajan Singh. A notícia correu o povoado. Chegou aos ouvidos de Ramendras Banerjee. Ele tinha um carro todo arrumadinho, com pesquisadores, ia com gravador, com anotações, com gente fotografando, e baixou lá. O avô, chamado Thakur, conheceu as pesquisas de Banerjee, escreveu para Banerjee, e Banerjee foi lá a convite do avô Thakur, do Bhajan Singh. E entrevistou o menino. Ele contou coisas impressionantes. Um mês depois, o Banerjee estava na cidade, ele morava em Chandagari, e a aldeia que ele estava, o Bhajan Singh, a reencarnação passada dele, era em Chandagari. E ele estava morando em Utrani. Aí o Banerjee foi lá na cidade, saber se existiu o Munesh. Existiu. Morreu de febre. E a distância reencarnatória de um para outro era de 3 anos e meio. O Banerjee então faz uma proposta. Descobriu a casa, que o menino deu o endereço. E chegou lá, tinha uma mulher e uma irmã. Ele tinha uma cunhada, como ele dizia que tinha. E tinha 4 vacas. E tinha fazenda e tinha o poço. E a cor da casa, na época, era a cor que ele dizia, que era a cor azul. Aí o Banerjee vai lá com o carro, pega a família todinha de Munesh, bota em 2 carros. Um vai na frente, outro atrás, e entra, sai de Utrani e vai para Chandagari. Quando ele chega perto da cidade, ele vai ensinando o caminho mais perto de entrar. Ele conhecia a estrada. Chegou numa praça e disse: para, por favor, aquele era o banco que eu tinha conta. Está vendo aquele homem sentado lendo o jornal? Ele tomou um dinheiro emprestado na minha mão, eu morri, eu tenho certeza que ele não pagou, porque ele era mal pagador.
Desceram e foi perguntar a ele, você conheceu alguém chamado Bajan Singh? Ele disse, conheci, era um homem honrado. Ele disse, você não é, porque não pagou o dinheiro. Ele disse, quem é você? Ele disse, eu sou Munesh, reencarnado. E aí ele disse, mas eu não tinha como lhe pagar. Você procurasse a minha viúva, minha esposa, e pagasse. E ficou aquela discussão desagradável na praça, depois os dois se abraçaram. E tudo que ele dizia, o homem confirmava que era verdade. Até a quantidade do dinheiro, ele disse, estava certa, a quantidade de rupias. Aí ele vai até a casa. Quando ele chega no bairro, que vê a cor da casa mudada, ele diz, só esperaram eu morrer para trocar minha casa de azul para amarelo. Aí o Benegir disse, você não gosta de amarelo? Ele disse, detesto amarelo. Quando eles entraram, disse, essa casa sempre foi azul, sempre, mas o Munesh, o Bajan Singh não gostava e foi mudada, quando ele esteve lá na pesquisa de campo. O Benegir já sabia. Entraram na casa, a casa tinha o primeiro andar, uma casinha pequena, uma escada muito íngreme, e estava todo mundo na sala, a vizinhança, os pesquisadores, familiares, e desce duas mulheres, vestidas de sari, uma na frente e outra atrás. E a da frente disse assim, então quer dizer que você anda dizendo por aí que você é a reencarnação do meu falecido marido? Ele disse sim. E que eu sou sua esposa? Ele disse não, você é minha cunhada. Minha mulher está atrás de você e mandou você se passar por ela. Aí a mulher olha por cima do ombro e diz assim, você acha que eu iria esquecer o seu olhar? Ia trocar pelo dela? Ela passa para frente e diz, a esposa era eu mesma. Aí ele diz, você teve dúvida? Ela disse, não, eu quis ter certeza. Aí veio aquele diálogo e os cientistas disseram, você pode dar uma prova de que você é o ex-marido dela? A mulher perguntou para ele, eu quero que você dê a prova. O menino de 5 anos respondeu para ela, você quer uma prova pública ou particular? Ela disse, pode ser pública. Ele disse, você se lembra que você estava fazendo mingau e você me jogou um mingau quente porque você desconfiou que tinha uma pessoa que estava se afeiçoando de mim, era tudo boato, era mentira. E como o mingau me queimou muito, eu peguei a colher de pau e bati em você, você botou o braço na frente e cortou, e você tem uma queloide, levante seu sari que tem uma cicatriz grande debaixo do seu braço aí, debaixo do seu pano. Ela abriu, tinha cicatriz, mas isso foi notório, todo mundo soube aqui no vilarejo, e você ficou 2 meses fugindo que meus irmãos estavam ali procurando para tirar a lição com você. Vamos lá no quarto que eu quero uma declaração particular. Eles ficaram lá dentro 40 minutos. A mulher saiu com o cabelo meio desgrenhado, toda desconfortada, e disse, gente, eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é meu marido mesmo. 1.500 casos semelhantes a esse. O doutor Ian Stevenson, quando viaja para a Universidade de Jaipur, encontra uma equipe de 26 pesquisadores que investigavam no campo essas revelações incríveis. Ele volta para os Estados Unidos e começa a pesquisar crianças que tinham lembranças espontâneas no acidente. Aqui no Brasil, com a ajuda do Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele publicou o primeiro livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, pela editora Edicel. A mesma editora do meu livro, muito tempo depois. Depois o Benegir desencarna e o Dr. Ian Stevenson, com apoio da Xerox, que era uma grande companhia americana, patrocinou as pesquisas dele durante muitos anos. Ele vai na Universidade de Jaipur, compra todo o acervo até os armários, traz para a Universidade de Virgínia e eleva para 3.500 casos. E ele descobre o que o Benegir também já tinha sabido, chamado Birchmarks, que falta poucos slides, eu combinei com Kleber, que sempre o horário de baiano tem 5 minutos a mais. Como eu não recebi o cartão vermelho ainda, quando ele me der, eu tenho mais 5 minutos. Ele ficou com medo de não ser 5, mas vai ser. E as birthmarks significa marca de nascença. Os cientistas descobriram que no campo dessas crianças que lembram espontaneamente, 30% tem birthmarks. O que significa isso? É assim. Todos nós temos uma memória extracerebral. Vem pelas nossas tendências e aptidões. A intermitência reencarnatória de 50 a 60 anos ou mais de uma vida para outra faz a gente esquecer do passado. Mas você traz a tendência e a aptidão. Uns nascem com a inteligência para matemática, para música, para as artes. Tem gente que estuda piano o ano todo e não toca nada. E tem gente que nunca estudou e compõe maravilhosamente. Mozart, Beethoven compuseram desde cedo.
Gente fala não sei quantos idiomas sem nunca ter ido à universidade. Dominguinhos era o maior instrumentista de sanfona, acordeon do planeta e não conhecia notas musicais. E tocava magistralmente. Era a alma da sanfona da música popular brasileira. Tem gente que aprende violão 5 anos e alguém toca sozinho, faz composições maravilhosas, sem nunca ter estudado nada. Isso são as tendências. Os gênios nascem com suas tendências e aptidões. Nós também trazemos nossos tipos de inteligência, inclinação, isso forma a nossa personalidade, tudo direitinho. Mas essas crianças que têm a memória cerebral, elas representam o universo de 0,002%. Os cientistas descobriram que eles todos lembram quando a reencarnação é curta de uma para outra. Quando tem no máximo 5 anos de uma reencarnação para outra. 5, 6 anos, eles trazem a memória viva. À medida que eles vão crescendo, eles vão esquecendo, vai se ocupando com o meio ambiente, porque a criança que está aqui, com a encarnação muito presente de 3, 4 anos atrás, a cabeça dele está muito mais porque foi do que o que está sendo. Mas à medida que ele cresce, que ele vai se ocupar da roupa que veste, da comida que come, da escola, do dever de casa, a consciência do passado se ocupa com o meio ambiente da encarnação atual e há um esquecimento natural. O Dr. Ian Stevenson relata nas suas obras que 20 anos depois muitas crianças negaram e não se lembravam que tinham lembrado de outras vidas. Se ele não tivesse gravado, documentado, assinado com testemunhas e gravado nos gravadores, os próprios autores teriam negado a evidência. Porque esquecer é uma proteção para o espírito em evolução. Se a gente lembrasse de tudo que foi as nossas vidas anteriores, a gente poderia viver muito mal com lembranças terríveis. E aí os cientistas descobriram que quanto menos é o tempo, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, a criança traz a marca. Há um caso de um jovem que se lembrou que morreu num front, recebeu um tiro no peito, caiu desgovernado do mirante, bateu a cabeça no meio fio, ele abriu o crânio de uma orelha a outra. O menino nasceu com a cicatriz de uma orelha a outra. Pessoas que lembravam ter morrido enforcado, nasciam com a cicatriz da forca. Há casos de gente que lembrava que recebeu um tiro no peito, tinha uma cicatriz, uma marca de bala no peito, saindo nas costas. Ninguém levava aquilo a sério. Mas de repente, quando essas pesquisas chegaram, os biólogos disseram, como a genética de uma criança pode herdar uma marca que não está na organização genética dos seus pais. Isso atraiu os biólogos e os físicos. Os defeitos e marcas de nascença, eu trouxe só um caso para ilustrar, porque o tempo é curto. É o caso de Semil Hayek e Semil Farish. Hayek é o sobrenome. Esse é um caso de Antáquia, na Turquia, em 1933. O Dr. Ian Stevenson foi lá pesquisar. Esse jovem era uma espécie de Robin Hood da cidade dele. Ele teve uma irmã estuprada e morta por 2 filhos de ricos. O pai morreu de desgosto, vendeu as propriedades e não prenderam os 2 criminosos. Ele comprou uma arma. No enterro do pai, ele jurou vingança. Procurou os 2 filhos do rico, matou o primeiro e matou o segundo. E ficou procurado. Metade da população dava razão a ele e homiciava ele. E metade perseguia, principalmente os ricos, porque ele era um criminoso. Então ele era amado e odiado. Viveu fugitivo da polícia por muitos anos. E numa emboscada era a polícia francesa, que torturava. Ele sabia que ele era um criminoso que tinha despistado, fugiu muitas vezes, e os policiais tinham ódio, tinham sede dele. Quando ele se encontrou encurralado em uma pequena casa abandonada, onde ele se ancorou ali para fugir, não tinha jeito de escapar, ele botou a arma no queixo e puxou o gatilho. O tiro passou, atravessou o crânio, num grau de 15 mais ou menos, de distância, de inclinação, e explodiu o cérebro e ele morreu. 3 anos depois, nasce um outro menino, que tinha um outro nome. E quando ele começou a falar, o pai chamava ele pelo nome e disse, não me chama, meu nome é Semil. Aí o pai teve que trocar. Botou o nome de Semil. Semil Hayek. Depois, quando ele conseguiu ter juízo para falar, ele disse que era a reencarnação do Semil Farish, que era uma lenda na região. O povo achou que era história da carochinha. Mas descobriram que o menino nasceu com o cérebro aberto. E tinha uma cicatriz debaixo do queixo. E o cérebro aberto não fechava. Não tinha curativo que fechasse. Aqui está ele já adulto, foi quando o cérebro veio fechar. Mas ali naquela onde está aquele ponto escuro, tem a cicatriz, quem está mais perto vê. A marca de nascença, onde se vê o local da entrada do projeto de outra encarnação de Semil, que era o nome que ele adotou. Ele teve a lembrança tão espontânea, tão real,
que o doutor Ian Stevenson foi lá, achou esse desenho nos autos do processo. A bala entra, ó, faz uma trajetória, o projétil sai no crânio, na parte onde está aberto. A cicatriz que ele tem exatamente tem o mesmo ângulo, o cérebro é aberto no mesmo lugar. O doutor Ian Stevenson entrevistou 26 pessoas, entre delegados e pessoas envolvidas no crime, até os policiais. A cena do crime é exato como o menino narrava. Os detalhes dos autos naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, nem Facebook, ninguém tinha como saber o que estava ali num processo, um menino de 5 anos, com todas as informações, com riqueza de detalhe. As 26 testemunhas não tinha algo errado com a narrativa do menino, tudo batia. Repare que coisa interessante, ó. O dele como era aberto, só veio fechar quando ele ficou adulto. Ali já está a cabeça dele com a cicatriz fechada. Mas ele conviveu assim por muitos anos, não nascia o cabelo. O incrível, sabe que data a cabeça veio fechar? A data que ele morreu da outra vida. Depois do aniversário da morte dele, do suicídio, com medo de ser torturado, o cérebro começou a fechar. Coincidência? São coisas incríveis. Pouca gente sabe. Vocês sabiam que Allan Kardec, os móveis da casa de Kardec era tudo de carvalho? Cristaleira, cômoda, birô. E quando ele sofreu o derrame, quando ele sofreu, porque ele teve uma angina, ele morre ali instantaneamente. Ele caiu em cima da mesa de carvalho. A madeira mais utilizada na França naquela época era o jacarandá. Se vinha buscar da França muito jacarandá de navio para fazer móvel, mas Allan Kardec adorava o carvalho. Você sabe o que é que os druidas adoravam? A árvore, o carvalho era a árvore sagrada dos druidas. Coincidência? Ou ele foi mesmo Allan Kardec? E trazia a aptidão de gostar da árvore do carvalho. Muito sutil. Mas talvez não seja uma coincidência. Não seja um mero acaso. Seja uma coisa da alma, do passado dele. Como uma cicatriz dessa é mais explícita, você também tem os casos menos explícitos. Mas com um bom olhar, você percebe que tem uma relação de identificação de uma vida passada com a vida atual. O doutor Ian Stevenson, para encerrar minha palestra, ele escreveu 2 livros maravilhosos. O primeiro tem 1.200 páginas. O segundo, 1.100 páginas. Eu tive alta alegria de folhear esse livro quando chegou no Brasil, ainda cheirando a gráfica, publicado pela Universidade de Virgínia, no IBPP, no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, do lado do Dr. Hernando Guimarães Andrade, um dos pesquisadores brasileiros mais extraordinários que os espíritas não conhecem. Publicou livros espetaculares sobre ciência espírita. A Livraria dos Centros Espíritas não conhece o livro do Dr. Hernani. E aprendi muita coisa com ele nesse campo. Desde muito cedo. A gente se tornou muito amigo. E é um livro emocionante, todo ilustrado. Um livro publicado pela Universidade de Virgínia, com equipe multidisciplinar e muitos cientistas liderados pelo Dr. Stevenson. Sabe o que é que está escrito lá em cima? Reencarnação e biologia. Uma contribuição para a ciência, para a teratologia e as marcas de nascença. Centenas de casos estão aí. Como nascemos e renascemos. A interação espírito para espírito e corpo. Como não recebi o cartão vermelho, estou falando, viu? Se me der, eu já sei que eu tenho 5. Só para ele não ficar assim, surpreendido. Esse é um assunto muito complexo, gente, é muito amplo. A minha sensação de fazer palestra sobre isso é como alguém tem que botar uma cidade numa caixa de sapato. Eu tenho um seminário de 6 horas que eu faço apertadinho, tirando muita coisa. Falar disso em 1h30 é você fazer o resumo da síntese do prólogo, do prefácio do assunto. Mas eu tenho uma outra palestra que é Biofísica da Reencarnação, eu vou por outro caminho, falo mais coisas que não falei aqui, se vocês quiserem assistir, vai ser segunda à noite, né? Não, amanhã à noite. A gente vai ter um seminário de manhã,
que é Mediunidade e Paranormalidade, seminário também tão interessante quanto a palestra de hoje. Se eu fosse você, eu não perdia, eu viria. Porque um evento assim, quando a gente fala baseado nessas pesquisas, você economiza aí o estudo de uns 10 anos ou 20. Porque você vai ver o resultado de pesquisa de gente que dedicou a vida toda fazendo isso. Você vai aprender no seminário. Então é uma economia de tempo na sua encarnação. Para aprender sobre espiritualidade, sobre paranormalidade, vale a pena. E convide alguém para vir assistir. Diga que é um baiano que fala assim meio atravessado, mas dá para entender as coisas. Então, a interação, o Espiritismo tem uma tese que você nasce no corpo por uma interação espírito, perispírito e corpo. Nós somos 3 em 1 quando estamos aqui na Terra. Eu sei que tem gente da minha geração que 3 em 1 era aquele aparelho eletrodoméstico, radiola, rádio e gravador. Mas nós somos um ser trino. Temos um corpo que é o objeto que o espírito usa para evoluir, que é a massa, que tem medição, tem gênero, tem peso, tem medida, né? Quanto? 50, 46, cada um tem uma forma. Esse é a forma material que a gente se apresenta. E temos um campo intermediário entre o psiquismo, que é a mente, o espírito, ou a consciência, que não se liga no corpo diretamente. Tem um campo que intermedia a conectividade entre o espírito e o corpo. Esse campo, Allan Kardec chamou de perispírito. O perispírito está para o espírito, como o corpo está para o homem. O espírito não vive no além, é descoberto. Ele tem um corpo que lhe veste a forma lá no outro lado. Quando o espírito evolui ao ponto de ser espírito de luz, ele perde a forma do perispírito, como ele tinha corpo físico. Quando os médiuns veem alguém desencarnado, está vendo o perispírito do espírito, e que geralmente guarda a forma da última vida que teve. Mas para a gente reencarnar, precisa do perispírito para poder acessar o corpo. Porque o perispírito, diz Allan Kardec, com orientação dos espíritos, é o responsável por todas as sensações que vêm do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Sem espírito a gente não tem vida. Não temos mobilidade biológica. A morte do corpo é a hora que se separa o perispírito do corpo e o espírito sai do domínio do corpo. 24 horas você já está em estado completo de putrefação. Então tem que botar um formalzinho para poder a turma tolerar no velório. Mas a estrutura biológica, a função do corpo, tudo isso está no perispírito. A biologia não responde muita coisa. Os biólogos dizem como acontecem as coisas, mas não por quê. Como é que se forma uma estrutura tão complexa como é a máquina humana. E Allan Kardec dizia que à medida que a ciência avançar e descobrir o perispírito, nós vamos evoluir dentro da ciência em 10 anos o que não conseguimos em muitos séculos. E a ciência está chegando no perispírito. Há 30 anos de pesquisa nisso, no mínimo, profícua, dentro dos campos da biologia. Os cientistas da Universidade de Yale, da Universidade de Alma-Ata, da Universidade de Pasadena, todos eles estudando o perispírito. O perispírito já teve vários nomes. Modelo organizador biológico, campo estruturador da forma, já teve várias denominações também com outra área de entendimento. Depois ele passou a ser chamado de campos morfogenéticos, depois campos de vida, mais recentemente é chamado de campos da consciência. Mas a base é o seguinte: o espermatozoide é disparado no tubo vaginal, nada, viaja lá para a trompa de Falópio e encontra o óvulo, que é liberado. A mulher nasce com todos os ovos na prateleira e o homem produz espermatozoide todos os dias. O tema da palestra de amanhã é sobre isso. O espermatozoide vai, ele é minúsculo, é microscópico. Ele é tão pequeno que ele nada 2,5 centímetros por hora. E se o espermatozoide for de uma mulher brasileira, que é baixinha, vai nadar aí 35, 40 centímetros. Se for na europeia, nada até 45 centímetros. É uma viagem longa. 2,5 centímetros por hora, sem parar. Já pensou o que é isso? Aí ele chega lá no óvulo e tenta entrar. Nem sempre quem chega primeiro entra. O óvulo tem um local ali, um abracésimo, uma passagem secreta.
E hoje os cientistas já descobriram que existe uma comunicação de frequência entre o óvulo e o espermatozoide exato que tem que entrar. Quando ele entra, o óvulo deixa de ser óvulo, passa a ser ovo zigoto. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Aquela passagem se fecha. E aí vem o espírito. O espírito vem com o campo e se acopla no óvulo fecundado. Se o espírito se acoplar, a reencarnação acontece. Se não tiver espírito, não tem reencarnação. Se o espírito existir, aborto espontâneo. Se tiver o aborto por escolha do pai, da mãe e do médico, o espírito é expulso. Mas ele está ali para viver. E aí o campo é que desenvolve o feto. A organogênese da espécie, em 270 dias, recapitula a filogênese. Na verdade, a filogênese é a história biológica da espécie humana recapitulada nos 9 meses de gravidez. Porque a gente vive no líquido, como se fosse um ser aquático. Depois a gente nasce, se arrasta como um réptil. Tem vida aérea como se fosse pássaro, porque até 6 meses o menino pode nem sentar porque quebra a coluna. É do berço para o braço, do braço para o berço. Vida de passarinho, está no ar. Você não tem contato com a terra, não bota o pé no chão. Aí depois você se arrasta como um réptil. Depois você fica de 4 para se engatear como um quadrúpede. Depois você se levanta meio tronco e fica ereto. O princípio inteligente que reencarnou lá atrás, translada no processo evolucionário e recapitula em 270 dias a história da evolução biológica da espécie humana. Eu vou encerrar com um verso de um poema de Augusto dos Anjos, psicografado por Chico Xavier, que faz uma síntese dessa complexidade que é o renascimento humano. A gente não presta atenção, mas o fenômeno da fecundação e dos 270 dias, que é os 9 meses da gravidez, é algo fascinante. A biologia diz como acontece, mas não sabe dizer porquê. A biologia diz o seguinte: não é a função, não é o órgão que faz a função é que faz o órgão. Mas a biologia não sabe dizer quem faz a função e de onde vem a função. Ainda não sabe. Por isso que o espiritismo chega dentro da ciência e acende uma luz que mostra o que a ciência ainda não vê. A gente consegue ver com profundidade. O espiritismo é como um farol de luz alta numa noite escura, e você está dentro de um carro com o vidro embaçado. Na estrada da vida é assim que a gente vive. O espiritismo não tem a verdade absoluta, mas tem uma luz bem alta na noite escura, e tem um limpador de vidro e um ar-condicionado dentro para deixar tudo desembaçadinho. Você vê tudo muito claro. E Augusto dos Anjos disse o seguinte, lá do além, porque ele era materialista quando ele vivia na Terra, não acreditava na vida após a morte, não acreditava no espírito como ser imortal, morreu como materialista, mas foi um poeta da ciência. E ele, antes de morrer, psicografou um poema chamado Monólogo de uma Sombra, dizendo que tudo acabava no nada. Quando ele volta, Chico Xavier jovem, ele psicografa o primeiro poema como espírito e botou o nome Diálogos de uma Sombra. É a antítese do poema último que ele deixou na Terra. Ele negando tudo que ele pensava que devia ser negado. E um desses poemas dele, psicografado, ele diz assim: homem, por mais que gaste os teus fosfatos, não compreenderás analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto. E como é que em homem se transforma um feto entre os 270 dias? Porque o homem se transforma do feto entre os 270 dias. Nos 9 meses da gravidez. Nós somos a máquina mais complexa que existe. Não tem televisão mais incrível, não tem computador mais incrível que a nossa mente, que o nosso cérebro, que a nossa percepção visual. Não tem sistema de som mais incrível que as nossas cordas vocais. Não tem máquina mais fantástica, nenhuma mecânica mais complexa que o esqueleto humano. Você não bota lubrificante, não tem parafuso, tudo funciona e não cai, não desloca. Se você pegar o desenho anatômico de uma coluna humana cervical, da alçada lombar, é perfeita.
Nós temos uma química poderosa que é a mobilização do nosso sangue. Temos a estrutura hidráulica, que é nossas veias, vasos e artérias, que se tirar numa linha reta, dão uma viagem daqui até a Lua, de ida e a metade da volta. Se você tirar todas as veias, vasos e artérias, por dentro do nosso corpo, 5 litros de sangue. Uma máquina fantástica que é o coração que bombeia esse sangue. E te nutre, e te dá a vida. Um laboratório poderosíssimo que é o abdômen, onde funciona a nutrição e os dejetos. E temos o sistema eletrônico poderoso, que desce aqui por trás da nossa coluna cervical e dorsal e lombar, milhões de filamentos nervosos, alimentando eletricamente cada órgão do nosso corpo. O cérebro é o grande maestro que rege a sinfonia dos órgãos. Cada órgão do corpo consome a quantidade de energia do cérebro. Mas tudo isso é presidido pelo espírito, pela consciência extracorpórea, pela nossa natureza essencial que não é visível. Nós somos donos de 2 naturezas, uma biológica, palpável, que vai morrer, perecer, e temos a natureza essencial, que não é vista. Como dizia o poeta Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. E no processo evolucionário, para nos livrar dessas vestes necessárias, o espírito tem que superar suas paixões. Reencarnação é sintoma de patologia e inferioridade do espírito. A maior patologia de um espírito, de um ser humano, é ter um corpo físico. Porque nasce para morrer, para adoecer e para perecer. O ser humano nasce, cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e morre, para renascer de uma forma mais aperfeiçoada. O corpo perece, mas o espírito melhora. A consciência se liberta do corpo e vai, de vida em vida, se aperfeiçoando. O objetivo da reencarnação é evoluir, é melhorar o espírito. Não é punir. A gente não está aqui para pagar pecado. A gente está aqui para aprender, crescer e mudar. Muita paz e desculpe os 5 minutos que virou 7. Até amanhã, pela manhã.